Em verdade, reunidos, estamos, mas mais do que isso, aqui temos consciência de que somos unidos, que a conexão primordial dos mistérios sagrados da criação, que apenas de longe, muito longe, nossa consciência parcial começa a vislumbrar os mistérios sagrados da criação. Quando nossa alma e nosso coração iniciam esse vislumbrar a caminho do despertar, são percebidos como um processo de profunda, de íntima, de indissolúvel união. E, portanto, estamos todos aqui unidos, para que reunidos, movimentando forças sublimes que estão ocultas e dormentes em nosso espírito, há muitos milênios, possamos retomar a nossa natureza verdadeira. Isso feito, todo mais vem de acréscimo. E hoje aqui reunidos, pois somos unidos em nossa essência verdadeira, que consigamos, movimentando essas forças sublimes, direcionar a nossa alma, o nosso ser por inteiro, para despertos conhecermos, pouco a pouco, aquilo que os grandes mestres chamam de verdade e que resiste a todas as definições que a filosofia, a ciência ou a especulação de nossa consciência humana parcial, escrava dos sentidos e do intelecto, ainda não consegue perceber. Verdade, sem definições, sem julgamentos, filha exclusiva de um amor, força que movimenta o cosmos e a cada um de nós, e que também, aos poucos, despertando, vamos descobrindo em sua verdadeira natureza e grandeza. Os tempos chegados, no espaço-tempo que vivemos nesse pequeno planeta, nos falam como voz que nos chama, que nos conclama a movermos estas forças em direção à vida. E sendo assim, a verdade chegará sem nenhum dos atributos falsos que temos-la atribuído ao longo de nossa caminhada, mas os tempos são chegados. E somos convidados, como Arjuna, ouvindo a voz de Bhagavan Krishna, a nos levantar e a promover a batalha de Kurukshetra dentro de nós mesmos, para que ao fim dessa batalha, amigos e pretensos inimigos encontrem a unidade, a libertação. Somos convidados a enxergar o ser divino que espera brilhar dentro de cada um de nós. E quando esse brilho é real, não há mais orgulho, não há mais vaidade, não há mais egoísmo, pois apenas o amor
eivado de humildade sincera, nos dá o poder absoluto de filhos e filhas de um sagrado e misterioso Criador, entrarmos nos seus mistérios e percebermos como são simples. Estamos sendo chamados à cura, sermos curados, para por nossa vez nos tornarmos curadores. Estamos sendo chamados a abrir os olhos e a retirar deles todos os argueiros, traves, vendas, véus, que de forma sutil e persistente levantamos sobre nós mesmos. Somos chamados, enfim, a voltar ao lugar de onde, em verdade, jamais saímos. Porque no sagrado somos, no sagrado vivemos, no sagrado existimos, ainda que pensemos ao contrário. Que seja logo, que seja já, a nossa resposta a esse chamado. Que a paz, o amor e a vida sejam com todos. Muito boa noite a todos. Mais uma vez aqui, juntos, num trabalho que não pertence a nós, é um trabalho absolutamente compartilhado. Nós todos aqui estamos trabalhando em conjunto. O que vai acontecer aqui na forma de uma palestra é, na verdade, um processo que espelha a participação de nós todos, cada um como possa contribuir. E o trabalho é deles, então que hoje seja mais uma vez isso na nossa consciência, num tema tão importante. Tudo tem a sua hora. Eu acho que talvez chegue a hora de nós abordarmos com coragem esse processo, entendermos e sabermos como a gente lida e como a gente pode se libertar de tantas coisas que têm nos atado a falsas realidades, milênios e milênios. E uma das primeiras coisas que a gente descobre quando a consciência começa a despertar é que esses milênios, milênios e milênios podem não valer um segundo de um momento desperto. Isso nos anima, né? Então vamos lá. Temos avisos? Otton tem leitura? Rápido aqui, por favor, então. Venha, venha. Não, é rápido. Sim, por favor, não tem. Sim, ela faz os avisos e você já lê. Venha. Não tem? Não. Nenhum. Você já disse que o nosso encontro de Mendes já tem tema, não? A gente já falou isso, né? Mas tem? O tema não é revelado. Ainda não estamos revelados, mas já há tema. Bem, temos hoje uma tarefa bem interessante em conjunto, um desafio bem difícil. Eu tenho que ser milimétrico porque nós vamos trabalhar efetivamente... Tá ruim aí atrás? Tá baixo? Valéria, então a voz está baixa lá atrás. Ricardo, dá... É bom, Ricardo... Deixa eu só... Veja lá se aumentar um pouquinho. Vê se melhorou. Só um pouquinho? Tá bom assim? Ótimo. Obrigado. Falar sobre o medo significa a gente entrar em profundo em muitos conceitos que não são normais
na nossa vida diária, na nossa vida de relação e mesmo nas concepções que a nossa sociedade hoje tem como senso comum. A gente podia começar, e podemos começar, na verdade, com uma afirmação, para que depois a gente venha trabalhá-la ao longo dessa conversa. Não há outra força que nos desequilibre, que tenha como principal origem de tudo aquilo que nós chamamos de mal, que não seja o medo. A partir daí, vamos procurar entender como a gente encara isso, entende isso e depois como é que nós, esse é o tema, é o título do tema de hoje, como a gente consegue se libertar disso. Porque uma libertação do medo, que a gente chama de o filho ou o primeiro filho do ego, ou a gente poderia estender dizendo o primogênito do ego, a libertação do medo é o segredo da libertação em si. Libertos do medo, nós estamos em um outro estágio. Então vamos juntos procurar entender o que seja o medo, num sentido muito mais amplo, porque aparentemente é uma coisa tão fácil de definir, né? Mas aonde isso vai, aonde isso se enraiza e aonde isto se espalha por sua vez. Na nossa vida, e aí eu vou arriscar, porque eu estou segurando esse livro aqui nas mãos, porque esse vai ser o guia que nós vamos trabalhar fora os meus papéis de anotação, porque hoje eu preciso ser milimétrico em relação ao que a gente vai conversar, porque há uma parte final que vai ser prática, que nós vamos fazer umas meditações e vamos fazer juntos, como um instrumento proposto, para que nós possamos lidar com esse medo, entendê-lo e, a partir daí, redirecionar essa força para uma força original, que, na verdade, é esta força original que nos movimenta, que nos mede, ainda que ela tenha sido ocultada, distorcida pela nossa consciência, e, nesse momento, estamos todos nesse estado de distorção. Como é que nós fazemos? E essa é a proposta, na verdade, não é uma proposta nem um pouco original, porque o que nós estamos falando aqui é algo que foi trazido por todos os grandes mestres que passam pelo planeta, independentemente da origem histórico-geográfica ou de que tradição espiritual eles venham a falar ou estejam falando. Então, nada tem de originalidade, mas é altamente eficaz. E o que nós gostaríamos de fazer hoje aqui é que a gente pudesse compartilhar um pouquinho e sair daqui com instrumentos capazes de nos levar ao estado de libertação do medo e com todos os reflexos que isso possa trazer para a nossa vida. Não só a nossa vida pessoal, mas no momento em que nós estamos fazendo um trabalho individual e pessoal, por favor, tenhamos sempre a consciência de que esse trabalho não está restrito nem limitado à nossa individualidade. E é por aí que nós queremos começar, porque cada vez mais nós vamos percebendo, e hoje já não mais apenas com as tradições e os conceitos que são trazidos pelas diversas escolas ou estruturas, eu não gosto de chamar de religiões, mas de visões espirituais que os mestres ao longo do tempo nos trouxeram. Krishna, Buda, Jesus, Moisés e todos os outros mestres que os antecederam e os sucederam. E para isso eu quero me basear em algo que eu tomei uma medida hoje um pouco ousada. Vamos trabalhar juntos porque a gente precisa entender o medo como filho primogênito do ego, entender por que isso é e como é que essa história surgiu e por que surgiu, e vamos encarar de frente, o mais rapidamente possível, alguns códigos utilizando uma escritura, que é comum a todos nós. Eu escolhi ela especificamente, a gente podia trabalhar em outras, mas eu sempre repito isso aqui, eu prefiro usar a Bíblia judaico-cristã, porque com ela nós todos temos algum tipo de intimidade. Já ouvimos falar, já estudamos, conhecemos mais ou menos. Então, é algo que não precisa ser trabalhado desde uma explicação para muita gente aqui que não teria sentido nenhum. A Bíblia vai ter sentido. E a gente vai descobrir outros sentidos muito interessantes nela. E a Bíblia que eu escolhi trabalhar, para que a gente entenda, isso vai fazer parte, inclusive, para a nossa meditação final. Para que a gente entenda o que nós estamos imaginando aqui, é a Bíblia traduzida diretamente do original hebraico. E por isso aqui está. Quando a gente fala em Bíblia, aqui só estão os primeiros 5 livros dessa Bíblia que está aqui, que nós vamos utilizar também hoje.
Essa outra Bíblia é a Bíblia tradicional que foi adotada pelo cristianismo, onde estão esses 5 livros, mas todos os outros livros chamados do Antigo Testamento, os profetas, os livros outros, os salmos, enfim, e o Evangelho. E os Evangelhos e aquilo que é chamado então de Novo Testamento pelos cristãos. Mas o fato é o seguinte, a Torá, e aí vamos chamá-la agora, o Pentateuco de Moisés, ao contrário do que parece, e isso a gente às vezes perde muito com as traduções, e por isso que eu trouxe hoje aqui o original para ler para vocês, não em hebraico, mas vou ler a tradução do hebraico. A Torá não é uma história comum contada de eventos históricos apenas. No conhecimento mais profundo, a gente poderia chamar de místico, dessa sabedoria, a primeira coisa que se aprende, e a gente bate muito nessa tecla aqui, é de que esse processo não é um processo apenas de contar uma história de seres evoluídos que tiveram dramas e viveram e nos trouxeram alegorias. É isso e muito mais. E esse muito mais é muito mais mesmo. E é ali que nós estamos querendo focar a nossa atenção. Para os sábios do misticismo judaico e mesmo dos sábios cristãos, principalmente aqueles da primeira era e depois aqueles da renascença, onde isso vai reviver dentro do cristianismo, passam a entender que a estrutura na linguagem ou na língua chamada o hebraico é uma estrutura que, acima e antes de tudo, é um código. E que esse código, para ser entendido, ele tem que ser referenciado não apenas à história superficial, à poesia da Torá, aquilo que a gente conhece. O livro do Gênesis, ou o livro do Bereshit, que conta a história de Adão e Eva, e conta a história de Abraão, e de Isaac e de Jacó, e depois o Êxodo, que vai mostrar Moisés no seu trabalho de libertar o povo do Egito, e depois, acabando ali, entram todas as outras tradições do povo de Israel. Essa história é o primeiro sentido, aquilo que a gente fala aqui da casca da cebola, é a roupagem. Esta roupagem é interessante apenas como uma primeira abordagem. E quando ela está estruturada na língua hebraica, a língua hebraica é uma língua extremamente matemática, tanto que as letras são números. E todos os sábios que passaram por esse estudo, inclusive Jesus Cristo, valorizaram a Torá dentro desse nível. É importante que a gente sempre repita aqui uma citação do próprio Jesus, que quando questionado pelos sacerdotes do templo, em relação se ele vier a negar o que estava escrito aqui na Torá, nesses 5 primeiros livros, ele foi categórico em dizer: eu nunca e nem jamais virei para negar a lei, apenas para reafirmá-la. E ainda diz, e ai daquele, e aí a gente vai começar a entender o que está oculto dentro desses códigos, que retirar um ponto, um patar, ele foi específico, da Torá, que mexer nisso. Ora, o ponto, as vogais hebraicas são pontos vocálicos sobre as letras, as 22 letras que são componentes do alfabeto. Esses pontos vocálicos, você imagina, se alguém tirar um ponto, como é que Jesus foi tão categórico a dizer, mexe num ponto que você não sabe o que você está fazendo? Porque esse código é tão preciso quanto um código genético, onde eu mexendo numa substância, onde eu trocando uma base nitrogenada por outra, dentro de um gene, eu posso transformar uma pessoa saudável em uma doente ou o inverso. Então, o que está aqui armazenado, no primeiro momento naquela história, tem que ser visto em camadas profundas, que no início são 4, mas que são muito mais do que 4. A primeira camada, que é a camada superficial, é seguida por uma camada alegórica, por sua vez uma camada mais profunda, e a terceira se chama Sod, que é o segredo, é onde se vai buscar os ensinamentos que estão ocultos aqui, dentro desse código. E os ensinamentos ocultos dentro do código se referem não apenas à história, muito menos a isso, muito menos às palavras da história, especificamente às letras e nem mesmo aos seus pontos, mas também aos seus pontos vocálicos. Então, cada letra, na posição em que ela está, essa Bíblia daqui ela é traduzida direto do hebraico. Quando a gente faz uma tradução para um vernáculo qualquer, uma língua portuguesa ou inglesa, o que as pessoas procuram fazer? Porque é uma língua matemática, então a narração que está posta aqui, ela às vezes não faz muito sentido quando você traduz. E aí quando você vai traduzir para o português, ou para o inglês, ou para qualquer outra língua, os tradutores procuram dar um sentido à história, à semântica das frases, à estruturação dessa frase dentro do contexto. E isso às vezes faz perder o sentido.
O que a gente vai fazer hoje aqui para estudar essa história do código original do medo ser o fruto primeiro do ego? Entender que, e agora eu vou anunciar algo que é importante para a gente compartilhar. Os códigos aqui, agora vem uma primeira ousadia. A gente imagina o seguinte, que isso aqui está sendo referenciado à criação do homem, apesar de ser uma história que a ciência, né, o Adão e Eva e aquela estrutura toda dos 7 dias da criação, a criação, a nossa ideia inicial é de que isso está sendo referenciado à criação do homem neste planeta. A ousadia que eu quero propor a vocês, e aí vou lembrar para quem não tem muita intimidade com a casa, essa casa não é dona da verdade, então tudo que vai ser falado aqui não é imposição de verdade a ninguém. A gente expõe e vocês ouvem, aceitam ou não, ponderam e a gente vai seguir em frente. Então, primeira regra. Quando nós estamos lendo aqui, nós não estamos lendo a história do planeta nem do homem no planeta Terra. Os códigos profundos que vão ao Sod, ou ao segredo, nos levam à criação nem mesmo do nosso universo. O que está sendo falado aqui está se falando e se referenciando à criação de um hipercosmos que no final das contas vai se traduzir, depois de um tempo, no nosso universo físico. Portanto, Adão e Eva e todas as coisas que estão citadas aqui não se referenciam, vou repetir, apenas à criação da raça humana na Terra. Nem tampouco essa é uma das alegorias que está, mas não é o Sod ainda, a transmigração planetária de civilizações chamadas adâmicas, que vieram aqui, quem conhece o Espiritismo sabe que isso, a teosofia fala disso, de raças planetárias que vieram de outros planetas da galáxia para habitar a Terra num determinado passado longínquo. Mais do que isto, mais profundo do que isto, está se falando aqui de uma alegoria que leva à criação, vou repetir, eu estou inventando esse nome, porque eu não encontrei em lugar nenhum, de um hipercosmos, de uma estrutura consciencial onde um sagrado, um Deus, eu não gosto dessa palavra, e até por isso mesmo em hebraico você não usa uma palavra Deus, como fica aqui nas traduções normais, simplificado, se fala Deus, 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 Deus em todos os capítulos do Gênesis, em português, em inglês ou o que seja, porém aqui, cada hora que está aparecendo esse sagrado Criador, se usa um nome diferente. E isto tem a ver com a estrutura vibratória, consciencial, e do estado criador que aquele nome está usando. Nós não vamos falar disso aqui, não vamos aprofundar essa história, mas eu estou querendo levar ao ponto de nós podermos entender de onde surge o medo. O medo não surge como uma estrutura do ego num ser que habita este planeta. A concepção de sentimento que nós chamamos de medo é fruto de um ego que vai muito além, que vai em outros níveis de consciência e que promoveu uma queda de nível de consciência até onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos presos e circunscritos a uma consciência aprisionada dentro de 5 sentidos, na maioria absoluta das pessoas. Apesar de todo mundo ter os sentidos a mais, né? Dentro do Espiritismo a gente usa até uma frase, todo mundo é médium. Todo mundo tem, mas a gente é criado para entender que isso não serve e não tem. Vamos fechar a nossa percepção de vida, de tudo, em função de só o que vem daqui e de tudo que gerou-se a partir desse tipo de consciência. Vou repetir. Lá atrás, em outros universos, num hipercosmos que veio se desdobrando e chegando até onde estamos. E eu escolhi passagens para que a gente leia e aí a partir daí a gente entenda por que nós estamos aqui, a partir daquele hipercosmos, nesse microcosmos humano, que agora a própria ciência já nos fala, quando a holografia, eu repeti isso aqui na semana passada, surgiu como uma constatação de que nós temos as partes e o todo ligados, absolutamente, umbilicalmente ligados, em escala. Quando surgiu a percepção da fractalidade, das geometrias fractais, que mostram que essas escalas se reproduzem em semelhança do infinito mais, vamos chamá-lo assim, ao infinito menos, do macro-infinito ao micro-infinito. Os programas hoje, vocês entram no YouTube, procurem um programa de uma geometria fractal, vocês vão ver aquilo se desdobrando, aquilo é matemática pura, equações simples, que levam a figuras geométricas que são traçadas ali, que descem ao infinito, se reproduzindo, nunca iguais,
mas com uma semelhança absoluta. Pois bem, vamos ler a tradução da Torá em português, ligada diretamente ao hebraico, sem os ajustes para ficar a coisa mais... Vocês sabem como é que foi criado? Vamos lá ver. Em Bereshit ou Gênesis, capítulo 1, o olho fica sempre ali, né? Começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia. Escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, seja luz. Esse Deus aqui se chama Elohim. Elohim é uma palavra plural em hebraico. E Elohim está ligado a uma estrutura que nesta concepção aqui, não se assustem, é apenas um... Hoje está com pilha? É apenas um esquema para mostrar como é que a criação se expressa em todos os seus níveis. Existem infinitas árvores dessas em escala, e a nossa visão física está aqui, mas Elohim está ligado a esta parte aqui chamada a parte do rigor, e principalmente a essas duas outras aqui, só para a gente ter uma ideia. Porque ele é chamado de Elohim no primeiro momento, e a gente chama de Deus nas traduções normais, mas Elohim fez a criação, foi tarde de manhã, e em um determinado momento, quando chega o sexto dia, ele diz assim, e disse Elohim, façamos homem, sem ser o homem. Façamos homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o quadrúpede e em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Agora vem um ponto imprescindível aqui. É uma repetição estranha. E criou o homem, Deus, à sua imagem, vírgula. A imagem de Deus o criou. A palavra Elohim está passada aqui. Macho e fêmea criou-os. Eva ainda não apareceu, nós estamos no capítulo 1. E abençoou-os e disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra, subjugai, dominai sobre o peixe, e repete aquela história toda. Criou-se os céus e a terra, veio o sétimo dia do descanso, tarará, tarará, entra o segundo capítulo. O nome de Deus vai mudar. Não vai se falar mais em Elohim, vai se falar em Adonai. Na percepção da Kabbalah, quando nós falamos em Elohim, nós estamos falando aqui. Quando falamos em Adonai, estamos falando aqui. Para quem está lá atrás, eu vou rodar a bolinha aqui, ó, embaixo da última esfera. Aqui é o nosso universo físico. Lembre que eu não estou contando a história da Terra. Estou contando a história de universos. Adonai entra em ação, aparecendo esse nome, surge o universo físico e tudo aquilo que é microcosmo em relação ao universo físico. E aí surge Adão, eu vou sintetizar, surge Eva, e os dois vivem num paraíso. E foram aconselhados, aí vai aparecer Elohim de novo. E Adonai, troca-se muito as duas palavras. Comam de todos os frutos, só não comam de um fruto de uma árvore. A árvore que dará conhecimento do bem e do mal. Acaba que Eva, a serpente a convence, come do fruto, acha saboroso, dá para Adão. E os dois, vamos ler aqui, e disse... Comeram os árvores e perceberam que estavam nus. E começaram a se esconder. Aí vem uma coisa muito interessante. Ouviram a voz de Adonai, que passeava no jardim, na direção do oeste. E esconderam-se, os dois, o homem e a mulher. Aí já Adão e Eva estão em cena. Né? Mas lembre-se que lá no primeiro eram macho e fêmea. Então, esconderam-se da presença do Eterno dentro da árvore do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E chamou Deus ao homem e disse-lhe, onde estás? E disse, a tua voz ouvi no jardim. E agora vem a primeira vez que isso vai ser citado dentro da criação dos universos. Vou repetir.
que aqui é truncado mesmo, que o hebraico original traduzido assim não dá. E disse, é o Adão que está dizendo, escondido dentro da árvore, já sabendo que estava nu. A tua voz ouvi no jardim e temi. Temi, tive medo, porque estou nu e escondi-me. E disse, agora é Deus que está falando, não está dizendo Deus, disse, em hebraico é só, e disse, quem te disse que estás nus? Acaso comeste da árvore que te ordenei não comer? E disse o homem, a mulher que desce comigo, ela deu-me da árvore e comi. Aí começou, um acusando o outro. A mulher disse, não, mas foi a serpente. E aí a história termina o seguinte, Deus dizendo para a serpente, porquanto fizeste isso, vais te arrastar sobre ti mesmo, com o teu ventre comendo o pó da terra todo o tempo. E aí Deus começa a dizer o que vai fazer. Você vai sofrer, você vai ter problemas, você vai ter que plantar e você vai comer, a terra vai ser maldita. Muito bem. No final ele diz assim, e fez Deus vestes de pele e deu-os para vestir. Eu dei essa volta toda primeiro para falar o seguinte, surgiu pela primeira vez aqui o movimento do Adão dizendo, e temi, ouvindo uma voz que dizia para que ele não comesse a árvore do bem, da árvore do bem e do mal. Se escondeu dentro da árvore e depois, quando a serpente foi acusada, a serpente surge como o animal mais astuto do jardim. E na hora que ela é acusada, Deus diz, por causa disso você vai se arrastar sobre a terra com o ventre, a sua barriga sobre a terra e vai comer pó durante toda a sua existência. E chancela os dois com uma série de decretos. Para a gente falar sobre aquele quarto sentido, o segredo, o sódio, o que está acontecendo aí? No primeiro momento, Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Aí diz, Deus criou o homem à sua imagem Deus o criou. Repete-se uma frase 2 vezes. E depois se discorre o que ele diz, fiquem no jardim, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. E eles vão lá e comem. No momento em que se come isso, eles que estavam absolutamente nus e não tinham nenhuma vergonha, nem nenhum julgamento um quanto ao outro em relação a isto, passam a ter vergonha, eles botam a tal folha de parreira, e depois que Deus chancela os decretos, ele os expulsa dali com uma série de decretos, bota um anjo na porta girando, né, uma espada flamejante, e diz, vai cuidar da tua vida, vestido de pele. Bom, vestido de pele, os decretos de expulsão são a estruturação do universo físico, desse universo em que nós vivemos, aonde a lei que foi escolhida pelos dois, pelo casal Adão e Eva, frutos daquele homem inicial que lá no início era criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, esses dois escolhem uma lei expressa que vai manter esse universo. Engraçado, eu gosto de fazer um desenho aqui. Como é que uma serpente se mexe? Como é que é feito o nosso universo? Hoje a gente sabe disso. Vibração pura. A serpente, então, foi condenada a se mexer vibrando, ou seja, o ego humano, criado à semelhança de Deus e, portanto, divino, a semelhança de Deus foi criado, escolheu um tipo de criação que fez, ao contrário do que... Aí a gente queria pensar muito, mas vamos lá juntos. Ao contrário do que poderia estar previsto, ou que Deus no seu mistério sagrado tivesse determinado, que isto levasse a uma queda de consciência. E esta queda de consciência significa se arrastar num universo físico, feito o tempo todo só de vibração, de ondas, que tem um aspecto de matéria, quando a gente as olha de uma forma diferente. Tudo é composto de ondas em vibração, ou seja, expressando uma vibração inicial. E isso não vai acontecer e vai se permanecer assim até que a redenção aconteça. E o processo de redenção é o processo de retorno àquele paraíso. Esses são os códigos de uma forma muito superficial que estão postos aqui. Nos interessa o quê?
Qual foi a primeira palavra que Adão disse quando ficou caracterizada a queda, que é o seguinte? Lembrem lá que na semana passada eu comentei para vocês, usando o símbolo do tal, que a união dual, que os dois, Adão e Eva iniciais no paraíso, representavam, o yin e o yang, a força positiva e a negativa, o masculino e o feminino, estavam em harmonia. De repente isso se rompe. E quando essa história se rompe, acontece a queda, e isso daqui, que era uma polaridade harmônica, passa a ser uma dualidade conflituosa. O primeiro fruto confidencial disto, consciencial disso, desculpem, é o medo. Vocês vão ver que ele diz, eu me escondi, eu ouvi a tua voz não passou, mas ela está me provocando, ao contrário, o medo. E a partir do medo, desta força estruturada no ego, que esses dois, que representam a estrutura de criação de todo o cosmos e de todas as humanidades da nossa e do nosso próprio ser, na consciência caída, passa a dominar os nossos movimentos de vida. A nossa consciência, portanto, fica presa, aprisionada nisso. Deixa eu ver o que eu pulei. E aí é o seguinte, agora vamos voltar para nós. A gente deu a volta no universo inteiro, vamos cair agora no microcosmos, naquilo que nós somos. Somos seres divinos e representamos, porque aquela palavra ainda está valendo, a imagem e segundo a semelhança, e depois repetido a imagem, mostrando a dualidade. Criou a imagem e a imagem de Deus o criou. Foi lançada a dualidade. Só que esta dualidade deveria ser harmônica o tempo inteiro. Nós, e quando eu digo nós, é a consciência universal do ser que nós chamamos de ser humano nesse planeta, mas que habita todos os planetas desse universo e de outros, escolheu romper. E ao romper, aparece o medo. E o medo vai gerar tudo aquilo que nós hoje lidamos. Lembrem-se que o fruto do conhecimento do bem e do mal não podia ser comido. Por que razão? Porque quando nós estamos num processo unificado, não existem o bem e o mal como nós o denominamos. Isso é muito duro de entender às vezes, mas ouçam esse conceito. Existe uma coisa muito superior ao bem e ao mal. Isso hoje, até escolas psicológicas materialistas falam isso. O Jung, que foi citado aqui, falava. O próprio Freud falava isso. A fusão de polos, não são opostos, mas polaridades diferentes, determina percepções que são acima dos nossos conceitos de bem e mal. Como é que eu sou capaz de perdoar e de amar se eu conheço o bem e o mal? Se eu decreto que alguma coisa é má e aquilo eu vou combater, eu vou lutar, eu vou tentar destruir, eu vou tentar... Vejam bem, o surgimento do conceito de bem e do mal ele vai acompanhado, a partir do medo inicial nosso, de todos os derivativos, de todos os sentimentos que vêm. O ódio, por exemplo. O ódio, na verdade, é um medo profundo que nós temos quando a gente encontra esse universo inteiro. Como é que eu vou reagir? Eu estou nesse processo aqui. Quando eu falo eu, somos todos nós, é uma consciência permanente. Eu estou nesse processo fundamental de medo. Eu entendi a dualidade, não mais naquela união, segundo a sua imagem, a sua imagem o criou, uma polaridade harmônica, eu passo a entender isso aqui como uma separação. Então eu tenho aqui coisas que são boas, e podem acreditar, mesmo para as pessoas piores do mundo, o que elas fazem para elas são boas. O querer para si próprio, o egoísmo de querer tudo, abarcar o mundo, destruir, perseguir, conquistar, o prazer de fazer isto está em querer tudo para si, portanto, isto para eles é bom. Num sentido muito distorcido do que seja bom. E o mal é aquilo tudo que está contra. E a nossa vida é essa, mas o que domina isto tudo é o medo. E nós vamos caminhando na vida, quando a gente entende que existe uma coisa boa e a outra má, o que vai dominar os nossos processos é o medo. E é tão paradoxal que é o medo que vai fazer surgir as reações antitetiais a ele, as antitéticas a ele. A antítese é o medo. Quando alguém se torna muito agressivo, quando alguém se mantém na vida agredindo e conquistando, ele não está refletindo nada mais do que um profundo sentimento de medo.
Medo de quê? Daquela voz que soou lá no paraíso e que ele se escondeu da presença de quem? Dele mesmo. Se ele foi criado à imagem e à semelhança, de quem que ele estava se escondendo? Houve uma distorção profunda de consciência. E o medo que ele expressa, primordial, daquela voz, e diz eu temi, vai se desdobrar em escala em todos os tipos de medo, em todos os tipos de sentimento que nós trazemos para a vida, contrários ao sentimento que promove a reunificação, ou a união. Porque no final das contas, o trabalho de todos os grandes mestres tem sido nos libertar do medo para que nós possamos unir novamente num círculo harmônico. Na verdade, o círculo é até uma própria visão, né? Em outras dimensões, o círculo é até mais, são elipses abertas, mas que se unem em hipercírculos, em hiperesferas, enfim. Mas o fato é, este medo, quando redimido, se transforma na harmonia que nos faz voltar à semelhança com o Criador. Isso aqui é o chamado processo de evolução, ou processo de cura. Deixa eu ver que eu escrevi algumas coisas aqui que é interessante, mais práticas. Buda chama isso de samsara. Quando acontecem os decretos da expulsão do paraíso, nós caímos nas fieiras reencarnatórias. E reencarnamos de uma forma sucessiva com pouquíssima eficácia evolutiva. Colecionando estruturas vibratórias do ego. Nós descemos a consciência a um tal nível que o trabalho agora, na verdade, é despertar para uma realidade verdadeira. Quando a gente desce nessa consciência, nós criamos uma consciência falsa. Esta consciência falsa, eu digo falsa porque ela está desconectada daquela consciência original, cria uma realidade falsa. Aqui é um ponto importante. Como nós somos seres divinos, mesmo o ego, que é o filho primogênito, não é? Qual é o primogênito filho do ego? É o medo. Esse ego, que a gente está denominando ego, que é um nome que a gente dá, é uma estrutura divina. Ele é filho de Deus. Aquele Adão que pecou não deixou de ser criado à imagem e semelhança. Ele apenas escolheu, dentro do seu arbítrio próprio, um processo que levou uma consciência de despencar até ficar aprisionado em 5 sentidos, num corpo físico, que se reveza em reencarnações sucessivas, em passagens por mundos incorpóreos, mas que são ainda vinculados a essa realidade, que é uma realidade parcial, que a gente poderia chamar, num determinado ponto de vista, e por isso os hindus usam o termo Maya como ilusão, como uma realidade inexistente, poderíamos chamá-la de ilusória ou de irrealidade, mas que para nós, que vivemos encarcerados aqui, é uma realidade muito dura. E ao vivermos dentro dela, todos os nossos processos de vida se dão parametrizados por essa percepção caída. Por uma percepção distorcida que nos leva à dor, à doença. Sabe qual é a grande frase do medo? Que é o que comanda as nossas vidas? Vejam bem, vamos lembrar. O medo, ele gera agressividade, ele gera o ódio, ele gera tudo aquilo que são frutos dessa estrutura que é divina. Lá na sua essência ela é divina. É fruto do ego que é divino, mas um ego que escolheu esse processo, que criou uma realidade à sua volta, porque o medo atrai. Esse medo tem poder criador, e tem poder criador de nos trazer de volta aquilo que reflete o estado de consciência que nós estamos mergulhados. A grande frase do medo na nossa vida física e se? E se eu for atropelado? E se eu for isso? E se aquilo? O medo nos traz, portanto, uma das suas grandes filhas, que é a dúvida. E a dúvida é terrível. É lógico que ser o antítese do medo não é ser temerário. Não é a pessoa sair por aí, né, igual aquele elefante lá do Ramakrishna. Deus está em tudo, está em qualquer lugar, e o sujeito então está em tudo, e saiu pela rua, e o sujeito montado no elefante lá.
elefante, elefante, saiam da frente. Ele, Deus está em mim, o elefante e eu somos três, e bum, tomou uma cacetada. Enquanto eu estou nesse estado de consciência, é ser temerário. Então, nós vamos lidar com o medo o tempo inteiro. Nós estamos presos nisso há milênios, gente. Então, nós vamos viver, estamos vivendo automaticamente num processo em que o medo comanda. Então, não adianta querer sair disso num estado de temeridade. Sair para lá e não quero... O problema é ir saindo aos poucos, persistentemente. É por isso que a gente vai tentar hoje, uma das formas de sair, uma meditação, usando uma técnica específica, existem muitas, para sairmos desse medo, sairmos do e se. Tenho medo de perder dinheiro, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e tenho medo da principal coisa, da grande principal ilusão, é o medo da morte. E, portanto, nós todos que um dia iremos desencarnar, temos medo dessa morte, e quando ela aparece, para Mahansa Yogananda, por exemplo, dizia tanto, a gente tem tanta consciência de que somos só o corpo físico, tão aprisionados dentro desse processo dualístico, conflitante, que a morte para nós é algo que apavora. E quando surge qualquer coisa é o e se. E o e se, com a dúvida, leva a um processo autodestrutivo e que nos mantém presos às cadeias reencarnatórias. Não estamos nos criticando porque, eu vou dizer, duvido que tenha alguém aqui dentro dessa sala que esteja livre desse processo. Estamos todos nele. Todos. Passamos por isso o nosso dia a dia. Mas o fato é, podemos nos libertar dele. No fundo, é o que nos ensinam todos os grandes mestres. Vamos ver os exemplos disso. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui no meu... nós temos uns dias interessantes por aqui, na frente, inclusive para isso. Olhem só uma coisa interessante antes da gente entrar na parte prática. Ainda voltando aos códigos. Lembrem que a gente fala daquele momento lá em que criou-se uma dualidade harmônica. E Deus criou o homem à sua imagem segundo a sua semelhança. Criou a sua imagem depois e a sua imagem o criou. São duas frases que estão ali coladas uma na outra, aparentemente sem sentido. Em hebraico o hebraico original possui sentido em cada letra dessas. Vamos trazer essa escala, vamos sair daquele universo hipercósmos, vamos vir para nós, figuras individuais, que estamos aqui habitando nesse momento um feixe de energia que a gente reconhece como matéria-força, mas que, na verdade, é energia subordinada a outras energias mais profundas, que a gente não consegue lidar com isso dentro da nossa consciência diária. A nossa consciência diária fica presa aqui. Vou usar um exemplo aqui primeiro. O e se nos leva, a gente caminha como se nós estivéssemos caminhando sobre uma linha, uma dimensão linear. O e se nos leva a tentar resolver os problemas todos usando esta percepção restrita. Então a gente vai se precaver fazendo seguro de vida, fazendo não sei o que se perder o dinheiro, fazendo não sei o que se perder a saúde, fazendo não sei o que. Então você não vai fazer nada? Volta à história do temerário. Não aconselho ninguém a tirar o seu seguro saúde de um dia para a noite, não aconselho ninguém a não fazer seguro de vida, a gastar o dinheiro, ao contrário. Mas é só que para que nós reconheçamos esse estado. Chegou a hora da gente reconhecer isso e saber como nós saímos, sem fazer movimentos temerários que não vão nos levar a nada. É igual a história do garoto com o elefante. Nesse momento, eu tenho certeza que um mestre como Yogananda, como Krishna, poderia perfeitamente chegar e o elefante passar através dele. Ainda estamos longe disso. O e se faz com que a gente resolva os problemas só aqui. Eu tenho um problema, vou tentar resolver todos eles com ações vinculadas ao mundo material. Vou tentar resolver problemas nessa linha. Em algum momento eu vou chegar a um ponto, um nódulo. Eu chamo de nódulo a processos que nos impedem de avançar porque foram criados por nós mesmos, em vidas anteriores. E esse nódulo aqui é uma barreira, é uma parede. Se eu quiser destruir usando só processos físicos ou processos próximos, nos valendo de algumas coisas que não sejam especificamente relacionadas, por exemplo, eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico me curar, vou fazer 500 mil exames, em algum momento eu estou parado aqui. Eu tenho um problema para resolver pessoal na minha família,
o pessoal na vida, eu vou tentar todos os tipos de solução que estão acessíveis pelo mundo material, ou devido às condições que o mundo material me dê. Vou procurar um advogado, vou procurar isso. Eu posso fazer tudo isto, mas se eu não entender que esta barreira aqui é fruto de tudo aquilo que eu construí nesta linha do passado, e não entender que a solução disso passa por um salto por cima, daí vem inclusive o código da palavra Pesach, da libertação, que é um salto basicamente consciencial, e quando eu faço esse salto eu passo a entender outras realidades que estão fora dessa linha, as realidades do plano. Se eu saltar mais, eu salto para uma terceira dimensão, onde existe outra visão além daquela. Se eu saltar mais ainda, há outras dimensões superiores. Esse é o nosso processo de redenção. É saltar consciencialmente de dimensões. E por isso mesmo vai facilitar, os próprios processos materiais passam a obedecer aos nossos processos interiores. Isso parece um milagre, parece uma feitiçaria. Mas o fato é, quando eu tenho esta consciência, eu posso mexer mundos sem sair, fisicamente mexendo mundos. Não sei se eu me fiz entender. Mas o fato é, isso está disponível e os grandes mestres nos provaram isso o tempo inteiro. Portanto, só uma coisa antes da gente dizer, olha só que coisa interessante como código. Como é que nós somos compostos, o nosso corpo físico? Nós temos é uma coisa maravilhosa. Se você olhar a fisiologia humana, ela por si só já é fascinante. Mas ela reflete. Nós temos o nosso cérebro. O cérebro do ser humano, ele é composto, como todos eles, de camadas, estruturas que vão se sucedendo ao longo da linha evolutiva. Então nós temos um cérebro primitivo. Vamos ver se você vai saber desenhar isso aqui agora. Mas eu estou fazendo aqui, vou fazer em duas. Um corte longitudinal, né, aqui o cerebelo, né, aqui a medula, aqui a ponte, aqui onde eu circulei daqui para baixo a gente chama de cérebro primitivo. E as espécies que... Você lembra que eu li de propósito lá no Gênesis assim? Criei o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança eu criei, e ele vai dominar sobre os répteis da terra, os animais... Não é sobre os animais, especificamente, materialmente falando. É sobre as estruturas cerebrais que representam a visão consciencial ainda desses espécimes que estão aqui. Se você olhar um embrião de um réptil, o cérebro dele nas primeiras semanas de vida e o cérebro de um homem são absolutamente iguais. Você não consegue diferenciar à vista um embrião humano de um embrião de um jacaré, por exemplo. Aqui está o medo colocado. É aqui que estão as reações, inclusive fisiológicas, de fuga e luta. É o hipotálamo que dispara a adrenalina, que nos faz ou fugir ou lutar. Por isso que eu estou dizendo a você, quando a gente luta, o sujeito que é muito corajoso, aquele cara que não tem medo de nada, aparentemente ele estruturou um processo. Aí Freud explica muito bem os processos que o ego encontra para poder... Os mecanismos de defesa do ego são muito complexos. Então as pessoas aparentemente... e não tem medo de nada, é aquela pessoa que transformou esse medo primordial em algo que se reflete numa luta absurda, até uma luta prévia. Ele não vai nem reagir, ele vai agir em cima dessa luta o tempo inteiro. Ele vai sair atacando todo mundo, predando todo mundo, conquistando todo mundo, pelo absurdo medo que ele tem dentro de si. Essa estrutura está aqui no nosso cérebro básico. E nós nos deixamos dominar por ela. Eu rabisquei o desenho todo. No meio dessa história toda, tem uma glândulazinha chamada glândula pineal, que é desprezada ainda pela ciência oficial, mas que possui o quê? Agora, imagine nesse belo desenho aqui, que eu estou fazendo um corte cerebral, como se eu tivesse pego esse cérebro, virasse de frente aqui e cortei. Tem 2 hemisférios, não tem? Todo mundo já ouviu falar que a gente tem... nos destros, um hemisfério que é um hemisfério racional, é o hemisfério esquerdo. Eu estou colocando esquerdo aqui como se ele estivesse olhando para a gente. E um hemisfério intuitivo, o direito. E uma zona frontal cerebral, quase em absoluta maioria da humanidade, dormente. O quê? A zona frontal e o cérebro direito. Lá na Torá está a imagem... criou a sua imagem, semelhança criou a sua imagem o criou.
essa dualidade deveria ser harmônica. Só que a nossa espécie humana só usa isso aqui, só usa o tálamo e o cérebro esquerdo. E se a gente entrar um pouquinho mais profundo numa fisiologia não oficial, vamos ver aqui, ó, nesse desenho aqui, e que estão estruturas que não são visíveis aos aparelhos comuns, eu tenho certeza que daqui a pouco vão estar. O cérebro, na verdade, físico, ele reflete uma estrutura vital de consciência que, na verdade, está em todo o organismo. Cada célula é um ponto de consciência. Cada chakra é um ponto de consciência. Quando nós caímos nesse estado que a gente falou aqui esse tempo todo, e eu espero que possa ter sido um pouco claro, de dualidade conflitada, a nossa estrutura de consciência ficou restrita a esses 3 centros aqui, que alimentam o cérebro com a sua vitalidade consciencial e que são basicamente voltados à fuga e à luta, à conquista, ao domínio e ao prazer, simplesmente para o seu próprio deleite. Ou seja, querer tudo para si próprio e não compartilhar nada com ninguém. Esse processo nos domina, alimenta a nossa consciência e se reflete basicamente no cérebro esquerdo e nas regiões onde nós deveríamos dominar os animais, né? E não fizemos isso. Caímos no mesmo nível, ou pior do que o deles, pior no sentido figurado, porque no fundo, quando nós voltarmos à nossa consciência, o cérebro direito entra em ação, e para ele entrar em ação, essa estrutura sobe de nível, ascende e vai unificar esses 2 hemisférios. E quem é a ponte que unifica? A glândula pineal. Está morta, está calcificada na maioria dos seres que habitam esse planeta. E agora existem alguns médicos pioneiros no mundo inteiro que estudam isto. E que estudam o que essa glândula abre? A porta para esse mundo que a gente resolveu não ver. A gente está preso ao mundo físico, nós estamos envolvidos o tempo inteiro por todas as vibrações que vêm de mundos invisíveis e não damos a mínima para isso. Somos títeres, somos folhas secas ao comando disso, e nós aqui, isso não quer dizer que a gente bote a culpa, porque vou fazer uma... Porque aí fica, então eu não tenho culpa de nada, quem é culpado, né? Não, o negócio é aqui, é lá mesmo que está aqui, a gente é que determina esse processo, e quando a gente quer acordar, rapidamente as coisas abrem. Então, os 5 sentidos físicos vão se transformar em outros tantos sentidos que vão nos abrir campo para ver a realidade e vão nos proporcionar a certeza. Porque aí entra a história do medo e da dúvida, os seus filhotes. Né? Filhos do ego. O primeiro filho, o primogênito, é o medo, e o resto são filhotes. A dúvida é uma delas, e quando a gente abre esses sentidos, eu posso ter chance de trabalhar a realidade em outros níveis. A minha consciência sobe. E com isso eu passo a gerar, a partir de mim, uma contribuição ao cosmos muito mais poderosa do que até então a gente faz. Aí eu escolhi, nesse finalzinho, o que eu fiz com isso aqui? Eu escolhi nesse finalzinho mostrar para vocês, numa escritura conhecida, passagens que nos falam disso. Vamos agora aos evangelhos, com esse olhar. Porque os evangelhos também, como toda a escritura, são codificados. E aqui, uma passagem no Evangelho de João, que todo mundo conhece, eu vou resumir, não vou ler, em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas à beira do lago Tiberíades. Jesus subiu aos montes e disse, vamos alimentar essa gente. Os apóstolos vieram para ele e falaram assim, você está maluco? Onde é que compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isto para experimentá-lo, pois sabia muito bem o que queria fazer. Filipe respondeu, isso foi o Filipe que disse, o apóstolo Filipe, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para que cada um recebesse um pedacinho de pão. O senhor está falando em alimentar essa multidão inteira? Ele falou o seguinte, e o André, que era irmão de Simão, falou assim, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele perguntou assim, o que vocês têm aí? Acharam esse menino. Aí ele disse assim, manda todo mundo sentar. Entrou em meditação,
havia naquele lugar muita grama, sentaram-se, pois os homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, abençoou-os, fez o mesmo com os peixes e dando-lhes o quanto queriam. Depois de todos saciados, ele diz aos discípulos: recolhei os pedaços. Sobraram ainda 12 cestos de pedaço, que vieram daqueles 5 pães de cevada. Eu não vou entrar na numerologia, no código dessa numerologia, porque a gente não tem tempo para isso nessa conversa. Mas não é acaso que tem 5 pães e 2 peixes, não é acaso que sobram 12 cestos. E Jesus, quando termina isso, ele diz: na verdade, o que foi feito aqui foi para mostrar a vocês que o que vocês têm que pensar não é no pão e correr atrás, aquilo que a gente falou aqui, correr atrás das coisas fisicamente. O cara fala: pô, nem com 200 moedas eu compro. Você não estão falando disso. O que vocês têm aí? Vocês têm alguma coisa. A gente tem um ego distorcido dentro de nós, mas esses 5 pães e 2 peixes podem virar alimento para 5.000 pessoas, se a gente desperta, se a gente dá aquele salto, se a gente entende que nós somos seres capazes, sim, de fazer isso. Não vamos fazer isso de um dia para a noite, mas o nosso destino é esse. Depois ele vai andar, se encaixa essa passagem com ele andando sobre o mar. E lá no mar, quando os apóstolos, porque eles saíram, eles ficaram felizes da vida com aqueles pães todos, então entraram num barco, Jesus se recolheu, dirigiram-se ao mar, ao lago de Cafarnaum, já escurecia ainda, Jesus não tinha aparecido, e de repente o mar agitado, por causa do vento forte. Tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus caminhando sobre o mar. Aí vem a frase: eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. No dia seguinte, a multidão vai atrás dele e ele fala assim: eu sei porque vocês vieram atrás de mim. Vocês não estão afim de entender porque que essa história foi feita. Vocês estão atrás de querer outra multiplicação dos pães, né? Não. Entendam o seguinte: tem um pão superior. Este pão é que vai alimentar sem que haja mais necessidade nenhuma de haver fome e busca por alimento. Olha a profundidade do que está sendo falado aqui. Eu dei essa volta toda falando dessas coisas todas para mostrar o seguinte: a gente abriu a árvore lá. Eu não resolvo os problemas. Isso não quer dizer que a gente abandone as ações do mundo físico, tá? Eu estou repetindo porque... Mas os problemas são resolvidos aqui. Eu tenho que levantar a consciência. Paramahansa Yogananda conta uma história muito interessante em relação a um santo que navegava, era um piloto de avião na década do século XX, que pilotava aqueles aviões que a gente vê naqueles, né, desenhos animados, pelo menos a primeira vez que eu vi, da Primeira Guerra Mundial, e ele, enfim, de capacete, de oxigênio, e ele pilotando o avião que ia para a Suíça, de repente apanhado por uma tempestade, e o avião ele tem que, né, se cuidar, e quando ele olha tem um rato roendo a mangueira de combustível. Aí ele fala: caraca, ele vai romper essa mangueira, o combustível vai embora e esse avião vai cair. Aí ele começa a tentar todas as manobras físicas possíveis. Ele faz tunô, ele faz looping, ele joga... E o rato lá. O rato não saía. E ele tenta dar rasante, e nada disso, o rato não saía. Aí uma hora ele pensa o seguinte: só tem uma saída. Botou lá o oxigênio e começou a subir o avião. Chegou numa altitude. Cadê o oxigênio do rato? Bum, caiu e ele conseguiu chegar no seu destino. Você levar o padrão, a gente está preso aqui, a gente está preso em fuga e luta, em reação, em violência, no sentido profundo dessa palavra, quando na verdade nós temos que dominar isto, dominar no sentido de pegar todas essas estruturas e agregá-las novamente numa unidade harmônica, numa dualidade harmônica que é a precedência da unidade. A unidade vem depois, é o estado de acordar. Então, no fundo, para a gente combater tudo na nossa vida, nós temos que combater o medo. Porque é o medo que gera o ódio, é o medo que gera a dúvida, é o medo que gera todo tipo de filhote que é a expressão desse mundo caótico. O domínio sobre o caos só vem quando nós temos uma consciência desperta e um processo diário de trabalhar isso. Aí entra o que a gente quer fazer aqui. Antes disso, eu vou contar uma história
para mostrar como isso está à nossa disposição, histórias reais. As histórias de vitória sobre as limitações da vida não são histórias da carochinha. Nós temos N exemplos de pessoas que conseguiram isso. Só a gente vê as curas espetaculares que acontecem por meio da fé. Os grandes mestres nos dizem, olha, esses estalos que a gente tem, eles podem se transformar num processo perene de consciência, quando você trabalha isso. Meditando, orando, transformando a sua vida dia a dia. Todos nós temos medo. Se a gente parar para pensar do que a gente tem medo, fizer um inventário, caraca, né? É medo de tudo. Mas isso faz parte da nossa consciência aprisionada nos 5 sentidos, no intelecto, nos conceitos que a sociedade, que nós mesmos fomos quem construímos, nos impõe. Eu vou contar uma história para vocês de alguém que é admirado e que tem estado muito perto da gente esses dias. Vou tentar contá-la bem porque eu estava esses últimos dias pensando muito nele e me veio lá nas minhas meditações noturnas umas percepções com ele. Então eu vou compartilhar essa história que tem tudo a ver com esses movimentos profundos da alma que a gente faz na hora e vê como as soluções são lá e não aqui. É sobre o nosso querido Chico Xavier. É uma história muito interessante porque ela relaciona o Chico a um outro grande médium que desencarnou há pouco tempo, que é o Valdo Vieira. Eu não sei se vocês têm noção, a gente tem uma noção do Chico, do Valdo, dos livros que eles fizeram juntos, mas essa relação que levou os dois a construírem uma ligação de almas muito profunda, a vida deles, a gente tem pouca noção. E tem uma história muito interessante, mas muito interessante mesmo. O Valdo teve outro dia, o Valdo vai nos ajudar muito aqui nos trabalhos da nossa casa. A partir de junto ao Chico já há tanto tempo. Bom, para quem não tem tanta intimidade com a casa, às vezes eu paro para pensar assim, caraca, onde é que eles viram? O que é que eles viram aqui para a gente ter tanta gente protegendo e tanto perto, quando a gente, a casa não tem nada diferente de nenhuma outra, não tem ninguém aqui é santo, não tem ninguém levitando pela casa, não tem curadores com uma consciência, não tem nenhum Paramahansa Yogananda, nem ninguém. Mas, enfim, já que é assim, a gente agradece, não recusamos. E o Chico nos protege muito. O Chico, na década de 60, quando ele e o Valdo estavam muito ligados, tinham psicografado muitos livros juntos, foram para os Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem isso. Foram para lá para divulgar a visão espiritual da doutrina nos Estados Unidos. E foram com a cara e com a coragem na década de 60, né, recebidos lá por espíritas que eram muito poucos lá, e foram ficando, e Chico tinha estudado um pouco de inglês aqui, mas não tanto, e passou lá a psicografar em inglês, fazia isso inclusive de forma espelhada, e o Valdo também, e os dois maravilharam as pessoas, isso inclusive, e foram ficaram um belo tempo lá. Essa história foi depois que houve aquela reportagem do Cruzeiro, né, que acusou de fraude uma médium, uma maldade absoluta, porque não houve fraude nenhuma, a Otília Diogo, que era uma médium de materialização muito... Mas, enfim, ficaram lá e a história começou a crescer, tanto que gerou um livro, esse livro não tem edição mais em português, que foi publicado, ia ser publicado pela New York Library. O conjunto, o compêndio dessas mensagens do Chico e do Valdo. E os dois muito lá, aí um belo dia, o Emmanuel chega para o Chico e fala assim, Chico, o Valdo vai largar. Vai largar e vai ser já. Vocês vão ter o Emmanuel tinha essa ligação com ele muito próximo. Vocês vão ter um coquetel com o lançamento desse livro na New York Library. Vai chegar uma determinada médica, muito bonita pessoalmente, mas o que ela vem fazer aqui não tem nada de bonito. Ela vai fazer um convite, o Valdo vai aceitar e essa história vai abrir, então eu só estou te avisando. Assim, se prepara. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Telefones caríssimos para ligar para o Brasil. Os dois foram com dinheiro curto. O Valdo era mais rico, o Valdo era de família rica. Os dois tinham ficado num hotel, lá mesmo em Downtown. Depois, um lugar meio pesado, da Times Square para baixo, ainda não era o que é hoje, longe de ser. E num hotel ali meio coisa, mas ele tinha pago por um tempo, por uns 30, 60 dias. E o Valdo, nesse coquetel, conhece uma médica russa, linda, que o convida para fazer uma pós-graduação em cirurgia plástica no Japão, e o Valdo simplesmente, 2 dias depois, pega um avião e foi. E o Chico ficou.
E ele não sabia nada, aquela ingenuidade mineira do Chico, né? Ao mesmo tempo aquela doçura, entre aspas, que era, mas não era. O Chico, 2 dias depois, ele meio atarantado ainda, como é que eu faço e tal, o gerente do hotel falou, meu amigo, amanhã é o último dia que está a diária paga. E uma refeição por dia, pessoal. O cara era mineiro, o Chico era mineiro, gostava de comer, eles estavam com uma refeição por dia paga. Ele já estava ali um tempão comendo uma vez só por dia. Amanhã não tem jeito, olha, o senhor ou vai depositar mais dias ou acabou. Mas como eu fico com um inglês meio arrastado, faço, não. O senhor pega as suas malas, depois de amanhã o senhor tira as suas malas, eu não posso fazer nada. Aí o Chico sai para Nova York, imagine. Medo. Talvez pavor. Mas o Chico já tinha, e o que a gente propõe aqui é que a gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos, não que a gente não vai viver situações, mas aprender a lidar com elas. Vai o Chico pela rua, pela Quinta Avenida. Ele contava essa história para todo mundo. Essa história para todo mundo, não tantas pessoas sabem, mas... E andando, e o que ele ia fazer? Começou naturalmente a rezar. E aí começa, meu pai, estou aqui andando, né? Estou no meio de uma cidade, olha o que aconteceu, Nova York, atravessando as ruas. Aí, em determinado, ele para e pensa assim, forte lá dentro do coração. Meu pai, se for da sua vontade que eu seja mendigo em Nova York, que seja assim feito. Não é a minha, não, mas de todo modo, o senhor que sabe. E começou a pensar naquilo e rodar. Daqui a pouco, passa do lado dele assim, pela Quinta Avenida, uma limusine enorme, dobra na próxima esquina onde ele ia atravessar a rua, e sai uma senhora cheia de joias, com um olhar assim para ele, e vai em direção. Ele estava indo perto da igreja de St. Patrick. E quando chega para ele, começa a falar no inglês acelerado, e ele não estava entendendo muito aquilo. Ela estava dizendo o seguinte para ele, depois ela explicou com mais calma. Eu sou devota de St. Patrick, eu tenho 3 coisas que eu peço para ele há anos e não consigo. E hoje eu consegui as 3 de uma vez. As 3 graças que eu pedia. E eu fiz uma promessa para ele. O primeiro mendigo que eu encontrasse na minha frente, eu ia dar pão, comida, casa. Aí o mendigo, o Chico, sou eu o mendigo. Vem aqui, meu filho, entra, colocou o Chico no carro. E aí vocês imaginem o Chico chegando no hotel, saltando da limusine de braços com a mulher. O gerente que tinha posto ele para fora. Bom, para resumir a história, a mulher deixou pago 6 meses de hotel, com 3 refeições por dia. E mais um trocado para o Chico, que depois ele, passado aquilo tudo, né, ele troca o crédito por um telefonema para o Brasil, e amigos de São Paulo conseguem mandar a passagem, e depois de um tempo ele vai e volta para o Brasil. Mas eu quis contar essa história para mostrar que o Chico ali estava a vida já comandando ele. Como todas as pessoas, como nós todos no primeiro momento, foi movido pelo pavor, né? Sozinho, imagine a situação, né? na Quinta Avenida, com um inglês precário, virar mendigo e falar, se for, mas eu não quero não. Ou seja, nós temos direito a não querer não. Mas para a gente ter esse direito de movimentar as forças, a gente precisa fazer como ele fez, a gente precisa dar saltos. Saltos de consciência, saltos de força interior. Não duvidar. Eu vou usar com vocês agora uma meditação. Uma última coisa para falar antes da meditação. Vamos preparando? Nós estamos num tempo que daqui a uma semana, no dia 20 de maio, se completam 50 dias depois do Pessach, contado pelo calendário cabalista hebraico. Esses 50 dias se chamam em hebraico de Shavuot, as semanas. Em grego é Pentecostes, que tem a ver com 50 dias. O que são esses 50 dias? Se celebra uma festa que é um preparo espiritual que se faz para se conscientizar da entrega da Torá ao povo hebreu no deserto do Sinai, a Moisés e ao povo, num primeiro momento. E esse povo teve muito medo no primeiro processo. Mas esse processo também serviu para os apóstolos de Jesus, que eram 13, eram eles e mais a mãe de Jesus. Quando chegou o Pentecostes, porque eles eram judeus, eles comemoravam isso, eles trabalharam 50 dias de purificação,
Quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam, mais uma vez, trancados dentro de uma sala em Jerusalém, morrendo de medo de serem apanhados, de serem tudo. E houve, naquele momento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, como se comemora dentro do catolicismo, do cristianismo de uma forma geral. O que aconteceu com eles? A consciência abriram a porta e vão embora para a rua. Isso é muito simbólico. Ou seja, então, o que a gente precisa fazer é isso. O tempo mais propício, nós estamos nele. No próximo domingo, dia 20 de maio, começando na véspera à noite, acontece Shavuot, que é o casamento da alma com Deus. O que é um casamento da alma com Deus? É a unificação dessa polaridade partida. Então, o que eu escolhi aqui para a gente fazer? Vocês estão vendo aqui, isso vai entrar uma música aqui. Vamos fazer agora a nossa meditação? Pode apagar a luz. Eu vou explicar como é que ela vai acontecer e ela vai usar letras hebraicas. Para quem não está acostumado, uma primeira e rápida explicação. As letras de uma forma geral, são representações gráficas de energia e de consciência. Nos alfabetos sagrados, como o hebraico, como o sânscrito, são energia e consciência, cada uma delas é como se fosse um ser vivo. Para a nossa alma, uma letra é uma consciência viva. Pode não ser para o nosso primeiro olhar. O que nós estamos fazendo hoje aqui é preparar, e essa meditação que vai correr, ela tem uma sequência. A primeira delas é nós ouvirmos um canto. Está escrito aqui, é um canto, a letra é em espanhol. Esse é um canto, vocês vão ver que ele tem na base, é muito interessante isso, isso aqui é uma coisa bem a lá casa de Padre Pio. Vocês vão ver na base o mantra Om, falado no fundo disso aqui, Om, o som Om básico, que os grandes sábios védicos dizem que é o que criou, emitiu todo esse universo que a gente vive. E vai ter um canto em hebraico que é muito profundo. Se vocês quiserem olhar, verem a tradução em espanhol, está aí embaixo, que ele fala da Merkavá. Ele fala do círculo primordial, que é a unidade, e como houve a descida, pode haver a subida. E o trabalho da Merkavá, ou da carruagem divina, é exatamente essa elevação da consciência. Então o canto é um canto meio mântrico, que eu queria como preparo, porque logo em seguida o Michael vai colocar conjuntos de letras para serem meditadas que estão nos 72 nomes divinos. Cada um deles tem uma ligação com estados de consciência, como se fossem chaves de cofres conscienciais e vibratórios que nós podemos, mesmo sem saber o que significa a letra em hebraico, a gente pode abrir. E quando você junta esses nomes em sequência, são tríades, são compostos cada um deles de 3 letras, eles em sequência compõem uma significação superior à de cada um originalmente. E o que vai ser posto aqui é para que nós tenhamos instrumentos para combater este medo primordial. Então o que nós vamos fazer primeiro é ouvir esse canto, em seguida olhar para as letras. Eu não vou falar muito pouco, vou procurar falar muito pouco para que a gente se envolva nessa vibração. As letras devem ser apenas visualizadas para quem não tem intimidade com isso, da direita para a esquerda. São conjuntos de tríades, de 3 letras, que vão se suceder e que eu não vou entrar no significado específico de cada uma. Cada uma das tríades tem sim um significado, mas elas em conjunto compõem um significado que é combater o medo primordial. Depois a gente vai compartilhar isso com vocês, mas esse canto serve para preparar. No final, se a gente tiver tempo, nós vamos botar uma música do Maurício, que fala do Salmo 23, que tem uma frase específica que ajuda também a combater o medo. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não terei medo. É assim que se fala em hebraico, não temerei. Em hebraico, lo irará. Então a gente vai cantar no final para ficar um clima de força. Mas essa música eu gostaria então que a gente, antes do Michael começar, que a gente fechasse os olhos, desse uma respirada profunda, 3 inspirações e expirações. Eu vou repetir, isso é uma força mântrica, essa música tem um caráter mântrico.
ela vai fundo se a gente se deixar levar e vai permitir que os amigos espirituais estejam aqui trabalhando, não só por nós, mas em muito mais pessoas do que nós possamos imaginar. Vamos lá? Se quiserem olhar, podem olhar, mas em estado contemplativo. Esses são nomes divinos, vocês podem contemplar da mesma forma como as letras. O Shin de 4 pernas significa alma desperta. E aí estão os 72 nomes do Eterno. Esses são santos cabalistas. Há santos em todas as religiões. Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Rav Ashlag.
árvore da vida. Novamente o som de e a nossa Merkavá vai subindo em direção à consciência suprema. E agora só as letras com a sua vibração agindo em nossa alma e nossa vida, se espalhando além do nosso aparente microcosmos restrito. Essa voz do shofar é a voz do Eterno que clama e nos chama para que possamos despertar uma consciência real, não mais presa à escravidão dos sentidos e ao mundo físico. O Shin de 4 pernas é o ser humano que desperta o fogo divino de Kriya. Que nos conecta ao Cristo que habita dentro de cada um de nós. O Men é a letra mãe. E junto com o Shin e com o Aleph dá origem aos universos. O Ain é que nos dá a visão contemplativa, para enxergarmos com olhos abertos a realidade verdadeira que está por trás dos sentidos e das aparências. O Kuf nos faz mergulhar dentro do nosso inconsciente, como um cérebro com a medula espinhal, e comandarmos todos os animais desgovernados que estão dentro de nós. E o Vav nos eleva a consciência novamente como uma Merkavá que sobe e encontra o Eterno. Nós vamos meditar agora nas tríades de letras que compõem esse instrumento para nos libertar do medo. Então vamos definir dentro de nós o medo como um nódulo escuro que cada um de nós vai localizar em algum ponto do seu próprio universo, ou na altura do coração, ou na altura da nuca. Essas 3 letras nos fazem mergulhar na origem aonde a semelhança e a imagem são a mesma, contemplando-as da direita para a esquerda. Nós fazemos uma imagem no tempo, uma viagem no tempo, e desfazemos os laços kármicos com a força da meditação. E o som de Om nos conduz a esse mergulho. Se a gente não ouve, vamos continuar sentindo na alma o som de Om.
essas 3 letras nos conduzem aos abismos dentro de nós mesmos para que ali a luz possa se fazer. Pode trocar. Essas outras 3 vão se somando num processo em que o medo vai cedendo lugar a uma certeza não temerária, uma certeza que constrói dentro de nós um castelo, que faz surgir a força crística de libertação e de cura, também da direita para a esquerda. A nossa alma entende. Pode passar. Essas outras 3 nos conectam diretamente ao grande protetor da nossa caminhada nesse planeta, o arcanjo Michael. Que é o grande vitorioso. Seu nome diz quem é como Deus. E não é um desafio. É uma pergunta. E a resposta é: o ser que foi criado à sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem. E a sua imagem criada. Esta especificamente agora, vamos ver o nódulo que representa o medo bombardeado pela luz branca que entremeia essas letras. E aos poucos, todas as estruturas condicionadas de milênios vão sendo dissolvidas pela força dessa luz. Não há mais medo, porque temos a certeza estruturada na nossa consciência liberta. E a certeza então chancela, afastando toda a dúvida. E fazendo com que o ego, que é divino, transforme os seus primogênitos, seu primogênito e seus filhos em uma unidade que retorna ao lar. E nos abre as portas para a união final. Esses nomes em conjunto possuem poder de nos ligar a esses estados de consciência, permitindo que o nosso estado de consciência seja atraído pelos movimentos que fazemos na meditação, ao estado que nos traz a abundância, que nos traz a saúde. E jamais esqueçamos que quando meditarmos por algum motivo, que o façamos primeiro por aqueles que não conhecemos e que têm a mesma ou maiores necessidades do que nós. Que depois projetemos isso sobre o planeta inteiro, depois sobre os nossos familiares mais amados, pais, mães, irmãos, filhos, filhas, maridos, mulheres, para enfim entendermos também como necessitados, que vibramos, para que o mal se desfaça, seja completamente afastado, a luz vibre e o unifique num bem superior, um bem com letras maiúsculas, diferentes do bem e do mal restritos a que estamos habituados na nossa consciência aprisionada.
Vamos cantar então o salmo. Aqueles que souberem, o canto tem o poder de vibrar. Aqueles que souberem, o canto ele é a primeira frase. Só um segundinho. Muito alto. Em hebraico e depois em português a mesma frase. Salmavet lo irara Gam ki elef bege Salmavet lo irara. Não há mal, não há temor. Porque tu estás em mim, presença divina. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei. Nada, nada, nada eu temerei, porque tu estás em mim. Nada, nada, nada eu temerei, porque tu estás em mim. Gam ki elech bege Salmavet lo irara. Gam ki elech bege Salmavet lo irara. Lo irara ki ata imadi. Lo iraki ataimadi. Mesmo que eu ande, vamos ver se animam a cantar, faz bem. Nada temerei, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei. Nada, nada, nada eu temerei, porque tu estás em mim. Nada, nada, nada eu temerei, porque tu estás em mim. Gam ki elech bege Salmavet lo irara. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei. Lo iraki ataimadi. Nada, nada, nada eu temerei, porque tu estás em mim. Vamos respirar profundamente. Imaginar que no nosso chakra entre as sobrancelhas existe uma luz que é alimentada pela nossa inspiração, que nos traz paz. Temos a certeza que temos amigos aqui que estão cuidando dos nossos problemas. Vamos lembrar das histórias que ouvimos hoje, para que elas nos animem. Não somos diferentes nem menores do que nenhum daqueles que temos como modelo o próprio Cristo. Em Jesus de Nazaré disse: o que eu faço, todos podem fazê-lo, e até obras maiores. Mas é preciso que nós foquemos a nossa consciência, o nosso trabalho interior, a nossa perseverança. Isso se expressa pela meditação, pela confiança, pela certeza, pela oração bem entendida. Que foquemos isto tudo
aonde deve ser focado na presença divina, que está nos céus, mas também está na terra, em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, teu reino venha a nós. A tua vontade é feita na terra e nos céus. Portanto, que não duvidemos jamais disso e entendamos que a vontade do Pai, como nessa história tão simplória do Chico, pode ser a nossa também, porque nós somos uns com Ele. E isso é mais verdade à medida em que vencemos o medo e os seus filhotes, o ódio, a dúvida e a incerteza, com os seus antídotos poderosos, o amor, a compaixão, o perdão. Isso é luz que ilumina toda a treva. Isso é cura que desfaz toda a ilusão. Obrigado pela paciência. Que nós tenhamos uma grande semana. Que Shavuot, o Pentecostes, chegue com toda a sua força, nos libertando a consciência a cada um de nós e, quiçá, o mundo inteiro. Obrigado a vocês.